que leva um homem a correr nu pelas ruas de uma cidade antiga, gritando uma palavra que ecoaria através dos milênios? Eureka! Um grito de pura epifania, nascido não de um desejo de chamar a atenção, mas de uma mente que finalmente desvendou um mistério complexo. Essa é a história de Arquimedes de Siracusa, um dos maiores intelectos da antiguidade, e de uma descoberta que, embora feita em um momento de aparente distração, lançou as bases para princípios científicos que moldam nosso mundo até hoje. Vivemos em uma era de avanços tecnológicos vertiginosos, onde a ciência parece onipresente, mas muitas vezes esquecemos que os alicerces dessas maravilhas foram lançados por mentes pioneiras em tempos muito mais simples. Aquele momento no banho, a descoberta do deslocamento da água, não foi apenas uma anedota pitoresca. Foi o nascimento da hidrostática e um divisor de águas na compreensão das leis que regem a matéria e o movimento. Imagine Siracusa no século III a.C., uma cidade-estado grega próspera e fortificada na Sicília sob o domínio do rei Irão II. Era um mundo onde a matemática não era apenas um exercício acadêmico, mas uma ferramenta vital para a engenharia, a arquitetura e a defesa. Arquimedes, um polímato que se destacou em todas essas áreas, não era apenas um teórico, ele era um inventor prático. Suas criações iam desde sistemas de irrigação e o planetário mecânico que simulava o movimento dos corpos celestes, até máquinas de guerra assustadoras, como a famosa Garra de Arquimedes, capaz de erguer navios inimigos para fora da água, e os espelhos que, segundo a lenda, incendiavam frotas romanas com a luz solar concentrada. A genialidade de Arquimedes não se limitava a resolver problemas abstratos. Ele aplicava seus conhecimentos para proteger sua cidade e melhorar a vida de seu povo. Essa capacidade de transitar entre o abstrato e o concreto, o teórico e o prático, é o que torna sua figura tão fascinante e seu legado tão duradouro. O desafio que levou ao famoso Eureka era, à primeira vista, simples, mas de profunda importância para o rei Herão II. Ele havia encomendado uma nova coroa de ouro puro e desejava ter certeza de que o ourives não o havia enganado, misturando o metal precioso com prata, um material muito mais barato. O problema residia em como verificar a pureza do ouro sem danificar a obra de arte, que era intrincada e delicada. Derreter a coroa estava fora de questão, e pesar não era suficiente, pois a prata e o ouro têm densidades diferentes, mas o volume da coroa era difícil de medir diretamente. Como determinar se o volume total da coroa correspondia ao volume esperado para uma massa de ouro puro ou se o volume era maior devido à inclusão de um metal menos denso? O rei confiou em Arquimedes, o homem que já havia demonstrado sua capacidade de resolver enigmas aparentemente insolúveis com sua inteligência aguçada. A pressão para resolver o enigma era imensa. Arquimedes, conhecido por sua dedicação quase obsessiva aos problemas que o intrigavam, passou dias e noites ponderando. Ele sabia que o ouro era significativamente mais denso que a prata. Para o mesmo peso, o ouro ocuparia menos espaço. A chave, portanto, estava em relacionar massa, volume e densidade. Mas como medir o volume de um objeto de forma irregular como uma coroa? Ele tentou várias abordagens, calculando e recalculando, sentindo a frustração crescer a cada beco sem saída. A solução parecia escapar dele, uma sombra esquiva em sua mente brilhante. Era um problema de lógica pura, um teste de sua habilidade de ver além do óbvio, de encontrar um princípio fundamental que pudesse revelar a verdade oculta dentro daquela peça reluzente. Foi em um momento de relaxamento, ao entrar em sua banheira para se refrescar, que a inspiração finalmente o atingiu com força avassaladora. Ao submergir no banho, ele observou a água transbordar da banheira. De repente, a conexão se fez. O volume de água que subiu era exatamente igual ao volume de seu corpo que estava imerso. Aquele volume de água deslocada correspondia a uma perda de peso aparente de seu corpo. A partir dessa observação fortuita, Arquimedes formulou um dos princípios mais fundamentais da física, o princípio de Arquimedes. Ele percebeu que um objeto imerso em um fluido recebe um empuxo para cima, igual ao peso do fluido deslocado por ele. Essa descoberta não apenas resolveria o problema do rei, mas também desvendaria um dos segredos do universo, por que alguns objetos flutuam e outros afundam. Com essa nova compreensão, a solução para o dilema da coroa tornou-se clara. Arquimedes pegou a coroa e a submergiu em um recipiente cheio de água, medindo cuidadosamente o volume de água que transbordou. Em seguida, ele pegou um pedaço de ouro puro com o mesmo peso da coroa e o submergiu, medindo o volume de água deslocada.
Se a coroa fosse de ouro puro, ela deslocaria o mesmo volume de água que o pedaço de ouro puro. No entanto, se a coroa fosse adulterada com prata, ela seria maior em volume para o mesmo peso, deslocando, portanto, mais água. O experimento confirmou suas suspeitas. A coroa deslocou mais água do que o ouro puro de mesmo peso, provando a fraude do ourives. A partir desse momento, a ciência ganhou uma nova ferramenta poderosa para entender a densidade e a flutuabilidade, um legado que perdura até os nossos dias, influenciando desde a engenharia naval até a compreensão dos corpos celestes. Assim, o eco do Eureka de Arquimedes transcende a simples anedota histórica para se firmar como um símbolo perene da capacidade humana de desvendar os mistérios do universo através da observação atenta e do raciocínio lógico. Aquela descoberta, nascida de um banho cotidiano, não foi um ponto final, mas sim o início de uma jornada contínua de exploração científica. Ela nos ensina que a genialidade não reside apenas em grandes laboratórios ou em equações complexas, mas muitas vezes na capacidade de questionar o aparente, de enxergar o extraordinário no ordinário. O princípio que ele desvendou, a relação intrínseca entre volume e o fluido deslocado, tornou-se a chave para compreendermos desde a navegação em águas turbulentas até a concepção de máquinas que desafiam a própria gravidade, como submarinos e dirigíveis. O legado de Arquimedes é um convite constante para olharmos o mundo ao nosso redor com olhos curiosos, pois em cada fenômeno, em cada detalhe aparentemente insignificante, pode residir uma verdade fundamental esperando para ser descoberta. A ciência, em sua essência, é a arte de fazer perguntas e a perseverança em buscar respostas. A história de Arquimedes é um testemunho eloquente de que a intuição, alimentada por um profundo conhecimento e uma mente inquisitiva, pode ser a faísca que acende a chama da descoberta. O rei Hierão II buscava a certeza sobre a pureza de sua coroa, e Arquimedes ofereceu-lhe não apenas uma resposta, mas um método universal para avaliar a densidade de qualquer substância. Essa transferência de um problema específico para um princípio geral é a marca de um verdadeiro avanço científico. As implicações desse princípio ressoam ainda hoje, moldando a engenharia, a física e até mesmo a medicina, demonstrando a universalidade e a atemporalidade das leis naturais. A busca pela verdade, impulsionada pela curiosidade e pela razão, é um empreendimento que une épocas e culturas, lembrando-nos que somos todos parte de uma vasta tapeçaria de conhecimento em constante expansão. Portanto, o verdadeiro exercício começa agora, para cada um de nós. A cada momento de dúvida, a cada observação intrigante, somos convidados a emular o espírito de Arquimedes. Não precisamos necessariamente correr nus pelas ruas para celebrar uma nova compreensão, mas podemos abraçar a emoção da descoberta em nossas próprias vidas. O convite é para cultivar essa centelha de curiosidade, para questionar o status quo e para buscar ativamente o conhecimento. As ferramentas estão mais acessíveis do que nunca. O mundo está repleto de maravilhas esperando para serem compreendidas. Que a história de Arquimedes sirva como um lembrete inspirador de que a busca pelo entendimento é uma aventura sem fim, e que, com a mente aberta e um coração inquisitivo, cada um de nós tem o potencial de proferir seu próprio Eureka, contribuindo, à sua maneira, para o contínuo desvendar dos segredos que a natureza nos reserva. A exploração do conhecimento é a mais nobre das jornadas.